Boa noite. Boa noite. Olá, pessoal. Eu sou Ione Campos. E eu sou o Sérgio Campos. Nós somos psicanalistas. E o nosso programa fala do quê, Ione? Consciência e realização. Nós trouxemos aqui para vocês, iremos trazer temas que envolvem os assuntos de autoconhecimento, psicanálise, filosofia, técnicas terapêuticas, ou seja, tudo para aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia, em sua vida. Consciência e realização é o nome do nosso programa, pois sem consciência não temos realização. E é a consciência é conhecimento. E conhecimento nos traz realizações. Por isso, esse nome de consciência e realização. E o tema de hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade, Sérgio? Primeiro eu vou falar a definição de autorresponsabilidade do dicionário mesmo, tá? Autorresponsabilidade é a capacidade de atribuir unicamente para si a responsabilidade sobre aquilo que acontece em sua vida, seja negativo ou seja positivo. Só que existem várias definições, a gente tem que entender primeiro autorresponsabilidade, primeiro entender responsabilidade. Nós temos várias responsabilidades na vida. E a autorresponsabilidade de assumir essas responsabilidades. Só que ela é dividida em várias esferas, várias dimensões da vida da gente. Eu separei aqui pelo menos 5 dimensões dessa responsabilidade, para a gente começar a entender. Porque parece simples, né? Ser responsável, eu sou uma pessoa responsável. E o que é ser autorresponsável? Mas será que somos mesmo? É o que nós vamos ver hoje. Então, eu separei aqui, primeiro, os nossos papéis. Nós temos papéis de responsabilidades. A gente começa como filho, temos depois papéis de responsabilidade como membro da família, depois, até com amigos, nós temos responsabilidades, com colegas de trabalho, como cidadão, nós temos responsabilidades. Como ser humano temos responsabilidade. Então, esses são papéis de responsabilidade. E você assume bem esses papéis? Ou de 0 a 100%, quanto você assume desses papéis? E aí, dentro dessas dimensões de responsabilidade, tem outras, tem as das fases da vida. Por exemplo, a gente começa como criança. Criança tem responsabilidade? Tem a responsabilidade de ser criança, que é, uma delas é brincar, que apesar das pessoas acharem que brincar não é nada, brincar é o trabalho, é o ofício da criança, é brincar, porque na brincadeira é que ela se desenvolve, ela aprende. E depois, na mesma criança, ela tem depois que aprender a ler, escrever, estudar. Depois nós temos a responsabilidade como adolescentes, que nós começamos a formar a nossa personalidade e o nosso lugar no mundo, quem nós somos. É por isso que o adolescente ele tem muitos problemas, né? Porque ele está numa fase que ele não é criança, ele não é adulto, ele está se descobrindo, se conhecendo. Dentro dessas fases da vida, eu só quero complementar algo que é bem interessante. Dentro dessas fases da vida, por exemplo, você falou que criança, o ofício dela é brincar, né? Na verdade, é a maior atividade que ela tem. E é muito importante a criança brincar. A gente acha que a criança precisa só estudar ou só fazer atividades físicas e o papel, assim, o principal papel da criança é brincar, porque é na brincadeira que ela vai desenvolver a sua habilidade motora, a sua habilidade psíquica. Então, as crianças, elas precisam brincar. Então, quando o Sérgio diz o ofício da criança, o trabalho da criança, é um modo adulto, vamos dizer assim, de ver que a principal atividade da criança é brincar. E na brincadeira, ela aprende a aprender, ela aprende a se comportar, ela aprende sobre regras, sempre na brincadeira.
eu gostaria de ter acrescentado somente Sim. isso. E aí, dentro disso que a Ione falou, então, nós vamos aprendendo as coisas. Então, nós temos também a responsabilidade das atividades. O que seria isso? Assumir estudo, assumir trabalho, então, assumir, então, atividades que nós temos como criança, adolescente e depois adulto. Dentro disso, ainda temos as responsabilidades de compromissos. Por exemplo, o que seria isso? Assumir um trabalho, assumir um acordo, assumir uma parceria e cumprir com aquilo que você assumiu. Então, aí entra também o assumir de postura. Você ter uma postura, assumir o que fala, assumir, então, o que você faz e se assumir o que você é. Ou seja, responsabilidade é a habilidade de responder, né? Se nós formos pegar aí, brincar com a palavra responsabilidade, é a habilidade de você responder em todos os momentos da sua vida, em todas as fases. Então, como você está respondendo com as suas habilidades aquilo que vem para você, aquilo que chega para você. Só que aí entra, não é, Ione, o tema de hoje, que não é responsabilidade em si, mas é autorresponsabilidade. Ou seja, a responsabilidade de responder sobre si mesmo. Sim, e aí fica a pergunta, você tem autorresponsabilidade ou só tem responsabilidade? Porque são coisas muito parecidas, mas não são iguais. A pessoa pode até ser responsável, mas não ter autorresponsabilidade. Ou seja, assumir que tudo na sua vida é unicamente exclusivo, decorrente das suas ações, das suas posturas, do que você assume dos seus papéis. Essa é a autorresponsabilidade. Daquilo que você responde sobre si mesmo e para si mesmo. Né? É aquilo que você responde sobre a sua vida, é a habilidade que você tem em responder os compromissos que são seus, que se atribuem a si mesmo. Você tem respondido a sua vida, aquilo que acontece na sua vida? E aí fica a pergunta, Ione, quando alguma coisa na vida da gente dá errado, ou não conseguimos concluir ou ter êxito, a culpa é de quem? Será que respondemos essa pergunta? E normalmente... Como vamos responder essa pergunta? Comumente, as pessoas responsabilizam quem? Pelas coisas que dão errado ou quando não conseguem alguma coisa? O tempo estava ruim, o trânsito estava muito agitado, ou fulano não me deu aquela tarefa, tive um azar, Deus não me ajudou aquele dia, ciclano não me forneceu aquela informação. Ou seja, sempre a gente arruma um culpado, não fomos nós. Então é natural, a pessoa erra, fracassa, muitas vezes ela encontra, então, o quê? Um culpado. Quem são esses culpados, Ione? São os terceiros. Então, ou seja, nós terceirizamos essas responsabilidades para alguém, para algo, para uma situação, né? Às vezes mesmo para a divindade, que às vezes não tem nada a ver com isso, né? Então a gente sempre encontra um responsável por aquilo que a gente não conseguiu responder. E a listinha mais comum qualquer é o seu chefe que não te reconhece, é a empresa que não te dá oportunidade, é o colega que te persegue, não é? É a família que não deu apoio suficiente. É a economia, é o mercado que está ruim, é a pandemia. Né? Sempre tem um culpado. Culpam, como você disse, até Deus, até divindades. O país, né? Que eu nasci. O país que eu nasci. Então, ou seja, sempre a pessoa culpa alguém. Então, ela terceiriza. Ao terceirizar, você tira, então, a sua autorresponsabilidade. Entendeu a diferença? Às vezes a pessoa é até uma pessoa responsável, mas a autorresponsabilidade ela não tem de assumir o seu papel, a sua parte, a sua culpa ou a sua responsabilidade sobre o que aconteceu. Essa é a questão. E
Qual que é o ruim de você não assumir a culpa ou não assumir a responsabilidade das coisas? Porque com isso, ao assumir essa responsabilidade, qual oportunidade nós temos, Ione? Eu tenho a oportunidade de crescer, eu tenho a oportunidade de aprender, só que assumindo as minhas responsabilidades dá muito trabalho, né, Sérgio? A gente precisa, assim, despender um esforço muito grande, para quê? Para tomar as atitudes que nós necessitamos, né, para, de repente, mudar de caminho, ou ter uma outra escolha, ou assumir que aquela escolha naquele momento não foi tão adequada. Então, o que nós fazemos? Terceirizamos para que não tenhamos esse trabalho, esse esforço, esse sacrifício. Então, o que acontece? Nós ficamos muito naquela zoninha de conforto, naquilo que não pode ser mudado, naquilo que não conseguimos modificar. Por quê? Porque vai dar muito trabalho. Então, o que acontece? A verdade é, quando a gente culpa alguém, lógico que eu concordo, dá um alívio, ufa, não é culpa minha. E resolve até parcialmente. E às vezes, tudo bem, às vezes você não tem aquela oportunidade que você sonhava, ou que você estava esperando, né? Ou então, realmente, não tem aquela oportunidade. Mas o que você pode fazer sobre? Né? Então, olhar para a solução e não para o problema que existe. Então, qual é a solução aqui? Eu não tenho oportunidade aqui neste caminho, ok? Então, vamos mudar essa rota. O problema é que a maioria das pessoas, elas não mudam, elas não querem mudar essa rota. Elas acreditam que o esforço para mudar isso vai ser muito grande. Então, eu vou ficar aqui mesmo. Aí é a culpa de várias outras questões aí. Então, e aí pode ser que você esteja perguntando também, mas nem tudo depende de mim. Tem coisas que dependem dos outros. Concordo com você, nem tudo depende de você. Mas sabia que isso não é verdade? De alguma maneira, tudo aquilo que acontece com você ou está acontecendo com você, a situação que você está, as relações que você tem, o que você conseguiu e onde você está e se colocou, você, de alguma maneira, permitiu isso. Então, é responsabilidade sua, até o que parece que não é. Pode ser consciente e pode ser até inconsciente. Muitas vezes é até inconsciente. Sim, sim, porque não conseguimos explicar, né? Poxa, mas aí eu vou te falar, Sérgio, então me coloquei nessa situação difícil, a culpa é minha? Ela é toda minha? Sim. A verdade eu vou te explicar, por exemplo, até para existir um vilão da história, um vilão na sua vida, ou para existir um vilão em qualquer situação, alguém tem que querer fazer o papel de vítima. Então, e para existir também a vítima, o reclamão, aquele que culpa todo mundo, alguém tem que fazer o papel de vilão para ele ter a desculpa. Olha, a culpa não é minha, eu sou uma vítima. Entende? Então, até o papel também de vítima, em geral, mesmo a pessoa não tendo consciência, de alguma maneira ela se permite. Muitas vezes é até o quê? Falta, ou uma baixa, né? Na verdade, uma baixa autoestima da pessoa. Ela não se valoriza, ela não se respeita, ela não se coloca, então as pessoas abusam, as pessoas entram, passam por cima. Sim, aí é um aprofundamento na filosofia, um aprofundamento de reflexões através da psicanálise, o que é importante também para as pessoas compreenderem por que eu terceirizo, por que eu coloco a responsabilidade das coisas que são dignas para mim sobre o outro, sobre outros contextos. Então, qual é a chave? Você entender o seu papel em tudo que acontece na sua vida.
Então, segundo a psicanálise, o Freud ele sempre fazia a pergunta, para qualquer situação que a pessoa colocava para ele, num set analítico, numa terapia, a pessoa contava alguma coisa, ele perguntava, qual a sua responsabilidade nisso? Não importa o que aconteceu, ele perguntava, qual a sua responsabilidade nisso? Então, uma das chaves é isso, não importa o que aconteceu com você, pergunte, qual a responsabilidade minha neste fato, nesta situação que estou passando, seja positiva ou seja negativa. E com isso, o que a pessoa consegue, Ione? A pessoa consegue enxergar um horizonte, né, daquilo que ela precisa fazer para mudar aquela situação. Ou para que, de repente, clarear, trazer consciência dessa verdade e buscar uma solução. Então, se é para você se colocar de vítima, né, então procure saber qual é a sua responsabilidade nessa questão. Se é para você reclamar, traga soluções. Se é para você olhar para o seu futuro, um futuro obscuro, traga luz para aquela questão, traga luz para aquele caminho. Em vez de culpar alguém, por quê? Segundo a psicanálise, na verdade, tudo é responsabilidade sua. Tudo é culpa sua, mas a boa notícia qual é? Também todas as soluções são suas. Todas as respostas estão em você. Todas as saídas também estão em você. Você é a fonte de tudo. Então, basta saber procurar isso. Por quê? O tempo que você fica terceirizando, o tempo que você fica culpando os outros, você perde a oportunidade do que, Ione? De aprender. E é um outro detalhe que eu gostaria de trazer também. Ao invés de você ficar justificando os seus erros, aprenda com eles. Os erros são os nossos maiores mestres. Os nossos erros são os nossos sábios. Nós aprendemos muito com os nossos erros. Então, fica aqui o recado, encerramos com isso. Tenha autorresponsabilidade. E segunda-feira que vem estaremos aqui novamente. Quinzenalmente. Quinzenalmente. Não nesta segunda, na próxima segunda-feira, às 19h30, traremos mais consciência e mais realizações para vocês. No próximo tema será Quem sou eu? Quem é você? Você sabe? Até lá. Obrigado. Obrigada.